Bom, boa tarde, me chamo Natália Azevedo, eu sou gestora pública pelo IPU, da UFRJ, bacharel em gestão pública, e no momento eu estou cursando o programa de graduação, de pós-graduação em desenvolvimento territorial e políticas públicas no PPGDT da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E hoje eu trago um pedaço da minha monografia, do meu trabalho de conclusão do curso, que é intitulado A Governança da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a atuação do governo federal e estadual pós-fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro. Aqui simplesmente só uma estrutura de trabalho, de metodologia, vou me alongar. Bom, vou introduzir um pouco a temática do que seria essa governança metropolitana. A governança metropolitana ela é um termo que ficou em ascensão com a questão neoliberal nos anos 80, muito voltada à questão de se procurar, um modelo único de governança. E a governança ela é tida não só apenas como a ação de governar, mas ela envolve o exercício do poder, o processo de produção de políticas públicas em contextos institucionais e específicos. É um tema que a governança ela está sempre em permanente construção, ela não tem um conceito pronto, ela figura numa série de discursos, debates e práticas em distintos e múltiplos contextos e escalas. Nesse trabalho é importante a análise que é feita das instituições do desenvolvimento regional ao longo dos últimos, posso dizer, 60 anos, e a institucionalização das regiões metropolitanas, por meio de uma política de integração, principalmente um recorte do primeiro e do segundo PND, no desenvolvimento econômico, passando pela descontinuidade de agendas de governo, como nós já vimos em alguns trabalhos, a partir da manhã e à tarde, a questão do estado da Guanabara, o antigo estado do Rio de Janeiro. E a partir desse contexto de fusão, a gente pensa nesse trabalho a questão da figura da região metropolitana do Rio de Janeiro nessa perspectiva da política nacional e regional de desenvolvimento que se deu no momento da ditadura militar no Brasil. Então a gente foca nos aspectos históricos, políticos, da economia e da evolução dessa ocupação urbana nessa região metropolitana. O objetivo mais geral é analisar esse processo de institucionalização, conduzida por essas diversas políticas e distintas agendas de governo, no desenvolvimento dessa governança metropolitana, se apropriando desse conceito em permanente transformação, no período apresentado a partir de 3 questionamentos chaves. Como a fusão dessas unidades da federação se refletiu no desenvolvimento regional? Em decorrência da fusão, como foi a atuação do Estado, tanto a nível federal, estadual, os órgãos institucionais, que encaminharam a resolução dessas profundas desigualdades regionais no atual território fluminense. Os principais instrumentos, órgãos e políticas territoriais. A metodologia se deu através de uma revisão bibliográfica, tanto da região metropolitana do Rio de Janeiro, como governança, só que trago muito mais para esse trabalho que será publicado, a revisão bibliográfica da região metropolitana do Rio de Janeiro e análise documental. Essa análise documental ela foi feita no período de 2014 a 2015, a partir de uma bolsa de pesquisador júnior da Fundação Carlos Gulbenkian, que eu participei, pela biblioteca pelo Real Gabinete de Português de Leitura, e com orientação também da professora Hipólita Siqueira, lá do IPU. E nesse 1 ano de bolsa, a gente fez um levantamento do que tinha de documentação que envolvia essa Constituição da Guanabara e da região metropolitana do Rio de Janeiro. E, para o meu espanto, hoje eu fico muito triste em saber que as bibliotecas parques, devido à crise, estão fechadas. Então, a pesquisa se debruçou muito na Biblioteca Parque Estadual, daqui do centro do Rio de Janeiro, antiga Celso Kelly, e em Niterói. E hoje elas têm uma seção, aqui do Rio de Janeiro, uma seção guanabarina fechada, o que é lamentável pela falta de acesso. Em outras bibliotecas e centros, inclusive o arquivo.
e só utilizando de 10 segundos de uma coisa que muito me indignou nessa pesquisa é a forma como a falta de recursos acaba prejudicando muito a parte de se institucionalizar, se guardar essa documentação histórica. Eu encontrei o primeiro Plano Rio, uma edição no Rio, aqui na Biblioteca Parque, e uma edição em Niterói, em estado lamentável, muito ruim a conservação. Inclusive, na visita na Fundação CEPERJ, eu descobri que muitos documentos oriundos da Fundrem e da Fundação CID foram queimados por falta de espaço para se colocar, guardar, arquivar esse material. Então, é muito triste essa crise que está atacando tanto essas fundações de pesquisa e é tão importante para nós, né? Bom, então, de uma forma breve, o trabalho foi dividido em duas partes. Uma traz esses aspectos históricos gerais da fusão, da evolução regional fluminense, e uma outra que faz uma avaliação mais aprofundada do primeiro e do segundo PND e as resoluções pós-fusão. Num recorte histórico bem rápido, né, o processo de ocupação da região metropolitana ela está diretamente associada aos ciclos econômicos, respectivamente, tanto no Brasil Colônia e no Império, respectivamente o ciclo da cana, de açúcar, né, do café, e em 1763 a gente tem a mudança, né, do governo geral da Bahia, né, de Salvador, para o Rio de Janeiro, tendo-se o fim do governo geral na colônia. Em 1822, um ponto muito importante é a vinda, né, depois após a vinda da família real e tudo mais, a cidade como capital do Império. 1889, a capital, né, do Império, ela passa a capital da República e em 1891 se estabelece que o antigo município da Corte ele se torna município neutro, então a gente tem a aparição do Distrito Federal que perdura até 1960 com a Constituição do Estado da Guanabara. E que já deu e dá um subsídio, né, em 1891 na Constituição, o que se tem em 1946, né, que se prevê a mudança do Distrito Federal para o Planalto Central. Ali em 1958, eu coloco só uma observação, é uma série de reportagens do jornal Correio da Manhã, que se chama Que Será do Rio?, que traz uma importante opinião dos moradores da então Distrito Federal, de como eles gostariam que fosse o Rio e tudo mais. A Lei Santiago Dantas, né, de 1960, ela tem um recorte muito interessante, né? Ela reforçou a autonomia fiscal da cidade, tendo em vista a unificação das bases tributárias do Estado e do município a seu nível de decisão. Dessa forma, ela gerou uma euforia fiscal e sendo prometida uma lenta transferência dos órgãos públicos para Brasília. Carlos Lessa ele apresenta que o Rio de Janeiro não tinha uma oligarquia local estruturada em torno de interesses regionais, de modo que a cidade-estado estava acostumada a ser administrada por elites recrutadas por todo o país. Então, essa identidade da nossa política, da formação que permanece muito aqui no Rio de Janeiro, dessa questão política da gente não ter uma identidade. A gente era Distrito Federal, então pessoas do Brasil inteiro fizeram essa formulação política, né, nessa época, e isso é muito forte ainda no estado da Guanabara. Bom, em 1960, né, com a Lei Santiago Dantas, a gente tem a... Deixa eu só ver isso aqui. Isso mesmo. Então, em 1960, a gente tem a Constituição do Estado da Guanabara, e o nosso primeiro governador foi um governador provisório, que foi o Sete Câmara. E o Sete Câmara ele tem um papel bem importante. Ele assumiu em abril e a Guanabara se instituiu em abril também, 14 de abril, e ele assumiu uns dias depois, acho que 21 de abril. O Sete Câmara ele tem um papel importante na questão do planejamento urbano e regional pela instituição da Superintendencia de Urbanização e Saneamento, a SURSAM, que ela faz muitas modificações
e isso é mais visto no período do Lacerda, né, que foi o primeiro governador eleito, e o Carlos Lacerda ele traz uma importante modificação para a forma como até hoje é pensada a Prefeitura do Rio de Janeiro. Quer dizer, até hoje, quando a gente pensa em região administrativa, que hoje a gente tem as regiões de programa, né, com o novo prefeito, não, tem as regiões de planejamento e agora a gente tem as RPs também que está vindo com o Crivella. São outras regiões que vai vir com esse plano novo. São em 5 áreas de planejamento, que são as mesmas nossas, e 33 regiões administrativas que mudam um pouco conforme foram se formulando os bairros. Bom, em 1964 se tem uma importante ampliação, né, dessa questão da evolução do planejamento, que a gente tem a Comissão Executiva de Desenvolvimento Urbano do Estado da Guanabara, a CEDUG, e a CEDUG ela tem um papel bem importante, que a gente tem o primeiro plano de desenvolvimento urbano da Guanabara, o plano Doxíades, e no mesmo ano, em 65, a gente tem uma nova eleição e assume o governador Negrão de Lima. Em 66, a gente tem a primeira reunião, ou então a primeira vontade da Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara, a partir do deputado Paulo Huck, em se pensar realmente um pouco do que a professora Lúcia disse de manhã, da região metropolitana da Guanabara, que é a terceira ideia, realmente a ideia da fusão. Ele é um dos legislativos que leva essa ideia à frente. Em 67, o governo federal, pelo Decreto-Lei 200 de 67, ele já institui que os estados precisam ter secretarias de planejamento, coordenações de planejamento, e que dá espaço para a criação da SECPLAN, que só se tem em 1973, mas é uma evolução da SURSAM dessa década, e também tem a questão da CODIM, que é a Companhia de Desenvolvimento. Mais à frente tem a sigla, que ela é bem importante no Rio de Janeiro, até um pouco que a gente viu nos trabalhos anteriores, da questão de como a gente tem a consolidação dos distritos industriais. Até ali em 1968, a imagem é uma moeda comemorativa da Casa da Moeda, com a inauguração do Distrito Industrial de Santa Cruz. E como isso é importante, a disposição dos distritos industriais para a população. As imagens elas mostram um pouco do que eu acho que é importante para a época. Essa década, 1966, foi falado já anteriormente a questão das chuvas e como o Negrão de Lima pensou nessa infraestrutura, né, urbana a partir da SURSAM. E logo depois ali do Palácio Tiradentes é uma placa que demonstra muito esse período, que foi o período das remoções, que marcou bastante essa época da cidade. Em 68 a gente tem um projeto que cria as 8 regiões metropolitanas no Brasil, inclusive já se tem indicativo da região metropolitana do Rio de Janeiro, que só se consolida em 75. De 71 a 75 nós tivemos o último governador eleito da Guanabara, que é o Chagas Freitas, e depois ele volta a ser governador também do estado do Rio de Janeiro, mais à frente. E temos importantes marcos, né, de 72 e 74, o primeiro PND, de 74 e 79, o segundo PND, que a gente vai trazer agora. Bom, rapidamente um balanço do governo da Guanabara e depois um pouco do primeiro e do segundo PND. Bom, o balanço do Guanabara, ela propiciou uma verdadeira, né, uma dupla arrecadação. Então, uma verdadeira reforma urbana, né? Nós tivemos importantes marcos nessa época que até hoje são bem importantes, meios de locomoção, né? A gente para para pensar que na década de 60 foi muito importante para o Rio de Janeiro, né? A gente teve o túnel, né, Catubi Laranjeiras, que é o Santa Bárbara, Copacabana era um grande mangue que foi muito objeto, né, dos estudos da SURSAM. O túnel Rebouças, a rodoviária Novo Rio, a estrada Grajaú-Jacarepaguá, um grande pensamento, né, de planejamento da Baixada do Jacarepaguá, a linha vermelha, Lagoa Barra,
E esse planejamento, ele foi realmente um planejamento estratégico para se buscar melhorar as condições dessa reprodução social da cidade e assim melhorando seus atrativos locacionais. Houve também a transferência nessa época das plantas industriais privadas da cidade do Rio de Janeiro para o antigo estado do Rio de Janeiro, pela criação dessas empresas estatais pelo governo federal. O Mauro Osório, ele aponta que houve nessa época de 60 um relançamento da Guanabara nessa disputa da liderança econômica nacional, visando, né, ampliar, né, a realidade econômico-social por essas políticas de indução econômica oriundas do governo da ditadura. Também uma posição muito importante que o Rio de Janeiro é bem interessante essa consideração do Carlos Lessa, quando ele fala que o Rio cresceu para o alto, com o alto e para o alto, sendo priorizado aos governos o problema da circulação de linhas para interligar os bairros, através de destinar orçamentos à moradia popular. O povo pobre subiu os morros e habitou palafitas, vendo os carros passarem. Isso é muito interessante quando a gente para analisar que a década de 60 teve bastante a questão das rodovias, né, das vias, para realmente dar lugar a esse automóvel. A localização industrial ela também é muito interessante porque ela faz com que a população se desloque para os espaços periféricos da cidade. Passar rapidamente. Como eu disse, a questão da disposição dos distritos industriais. Hoje, muitos foram abandonados com o tempo, mas a gente ainda tem dentro do município do Rio de Janeiro, Campo Grande, Paciência, Palmares, Santa Cruz, e eles são locais que persistem muitos problemas ambientais, né? A Codim, Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro, e ela continua até hoje, desde 67. Bom, o primeiro PND, ele projeta